Muito bem, irmãos, nós estamos na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje também está muito boa, muito bacana, muito desafiadora também. Hoje vai desafiar a gente demais, e hoje vai ser uma coisa que vai desafiar demais o nosso ministério, a nossa vida como igreja, sabe? A gente pensar nos nossos colegas de ministérios, pastores da igreja, e como a igreja deve lidar com determinadas situações que a CI estabelece para nós, tá? Tem uma coisa que causa até revolta em alguns, sabe? Tem gente que quando comenta a Constituição da Igreja, a CI, o manual, eles acabam tendo raiva de algumas coisas que está lá. Né? Então, vamos aprender essas coisas, a ter menos raiva, né? A ter menos raiva. Eu vou apresentar algumas soluções aqui que acho que vai ser útil. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela, gente? Ok, estão vendo a tela? Sim, pastor. Estão vendo. Ok, obrigado. É porque eu estou sem retorno, tá, gente? Eu estou perguntando, preciso que vocês falem, porque eu só estou vendo a minha tela. Ah, beleza. Ok? Beleza. Ok? Veja, a prática presbiteriana, nosso curso de introdução à nossa 10ª aula, nós vamos trabalhar atribuições de pastores e conselhos, parte 2, né? Esse é o bloco maior que tem no manual presbiteriano, porque ele vai trabalhar especificamente o trabalho pastoral do ministro da palavra e dos conselhos que auxiliam o ministro da palavra. Então, por isso que esse bloco é um bloco maior dentro da CIPB, né? Eu acho que é um dos blocos que são importantes nós sabermos e conhecermos. Tá? Acho que é um dos blocos mais importantes que nós temos. Nosso estudo de hoje vai visar concentrar nessas atribuições do ministro da palavra, conforme emanadas e explicitadas na própria CI IPB, ok? Só lembrando que trata do ministro do Evangelho, a primeira parte do ministro do Evangelho, a segunda parte vai ser os conselhos diretamente. Muito bem. O artigo 42, embora a gente já tenha estudado ele, no decorrer da nossa aula, nós vamos voltar a ele. Então, preciso relembrar ele a vocês, tá bom? O artigo 42 e 43. No artigo 42, você vai ter lá, o ministro poderá ser concedido a licença sem vencimentos por um ano para tratar de interesses particulares. Essa licença poderá ser renovada por mais um ano, fim do qual, se o ministro não voltar à atividade pastoral, será despojado sem censura, ok? Então, licença ao ministro é dada para motivos particulares, ele tem alguns motivos particulares para resolver, e ele precisa fazer isso. Poderá ser feita, né, sem vencimentos, né? Então, ela é sem vencimentos, né? Poderá ser concedida licença sem vencimentos por um ano para tratar de questões particulares. Ele não vai trabalhar a nível de igreja, ele não vai trabalhar a nível de presbitério, ele vai cuidar de coisas dele. Então, a CIPB, e eu acho injusto, tá, gente? Aqui eu tenho que deixar bem claro isso aqui para vocês. Eu acho essa legislação ela é injusta por causa disso, né? Então, ela tira dele os vencimentos por um ano. Alguém levantou a mão. Abre o microfone. Oi, sou eu. Então, assim, com relação então, o salário dele, ele fica sem salário? Ele fica sem salário. Não tem, me diga uma coisa, não tem nem assim a possibilidade, há uma possibilidade de conversar com o conselho? Sim, há a possibilidade de o conselho pode usar a misericórdia, mas assim, legalmente... Sim, isso. Legalmente obrigado ele não é. O conselho é obrigado a fazer isso, entendeu? Mas assim, há a possibilidade sim, o conselho pode, de maneira caridosa, de maneira amorosa, deixar bem claro para o ministro, olha, o senhor vai cuidar de coisas do seu lar, sua família, não é nada ligado à igreja. Legalmente, a gente não deve... é obrigado, não é imposto. Não é obrigado a lhe dar vencimentos. Porém, por entender que irmão depende da igreja, do ministério, que nós somos cristãos, somos irmãos em Cristo, devemos demonstrar amor uns pelos outros, isso é uma postura de conselho. Tá? Legal. Então, assim, eu estou dando para vocês uma dica de como resolver o problema.
Tá? Boa. Agora, Obrigado. legalmente, ele não pode. Tá bom. Alguém levanta a Obrigado. mão. Sou eu, professor. Então, teve um caso lá em Rondônia, de um colega meu, que o pastor foi tratar com a esposa dele, que estava com câncer, né? Aí teve que mudar para a cidade, e aí durante um ano a igreja ficou bancando, né? Bancando entre aspas, né? Pagando uma remuneração a ele. Eu não sei se era integral, mas era uma ajuda, né? Para poder ele vencer esse momento. Aí tem um outro ponto, primeiro ponto. Nesse caso, o conselho e o presbitério são obrigados, sim, a manter. Tá? Porque é questões de saúde de alguém que é importante do ministério dele. Então, isso é importante deixar isso bem claro, tá? A IPB, ela deixa isso claro. Nesse caso aqui, questões particulares, questões de terceiro. Por exemplo, está tendo uma dificuldade lá na minha família, lá em Recife, uma propriedade, estão querendo vender, está causando problema, confusão e tal, e não tem apaziguamento, tem que ir lá. Aí eu vou lá resolver o problema. Entendeu? É disso que ele está falando, de interesses particulares. Tá? De interesses particulares. Ok? Em termos de saúde, não. Inclusive, a IPB tem o CAS, né? Que é a Comissão de Assistência Social da nossa igreja, que viabiliza uma verba financeira para pastores e familiares dos pastores que passam por dificuldades de saúde. Então, o CAS funcionam para isso, né? Para ajudar, dar um aporte financeiro a esses pastores. Nesse caso que você colocou, Márcio, esse pastor ele poderia apelar para o CAS e o CAS financiar esse tratamento. Entende? E as vias são como? Pelo presbitério? Geralmente você entra em contato, ou o pastor entra em contato direto com um presidente, ó. Por exemplo, no grupo Subscrição Confessional tem o Wesley Ferreira, o Wesley Soares, o pastor Wesley, que ele é do CAS, né? Então, você pode falar com ele, o presbitério, o conselho formou um documento e pede ajuda ao CAS. Então, é via presbitério, via conselho presbitério, né? Geralmente é assim que funciona. Beleza. Ok? Muito bem, então aqui, esse é o ponto, tá? Eu acho essa decisão aqui, esse artigo injusto. Eu particularmente, eu acho injusto, né? Essa licença poderá ser renovada por mais um ano, ou seja, ele pode ficar até 2 anos, né? Fim do qual, se o ministro não voltar à atividade, será despojado sem censura. Se não voltar àquela atividade que ele fazia anteriormente, que era pastorear a igreja, ele é despojado sem censura, né? Despojamento aqui a gente vai entender mais na frente o que significa. Renovada por mais um ano, nós vemos ela pode ser renovada por mais um ano, e aí você tem duas coisas interessantes. Se não retornar ao ministério, o que é que acontece com ele, né? Se ele não voltar ao ministério, ele é despojado sem censura. Ok? Muito bem. O artigo 43 agora diz o seguinte: fica a juízo dos presbitérios, e aqui é interessante, conceder ou não licença para os seus ministros para se ocuparem de trabalhos de assistência social ou de natureza religiosa, fora dos limites da igreja presbiteriana, devendo prestar relatório anual informativo aos presbitérios. É aquela famosa licença que ele tem para executar alguma atividade não pastoral. Ok? Então, ele vai ser ministro da Suprema Corte do nosso país. Né? Aí, vocês já devem lembrar de quem eu estou falando, né? Ou o cara vai ser ministro da Educação, né? Vocês devem lembrar de quem eu estou falando. E aí você tem desses dois casos emblemáticos que nós temos, eles deveriam solicitar licença das suas atividades pastorais ao presbitério, de origem deles, e à igreja, de origem deles estão, se eles são pastores de uma igreja local, para se dedicar a essa tarefa. Eu fui eleito senador da República, e o ministro do Evangelho, o ministro, presbítero e tal, ele deveria pedir essa licença para poder se dedicar exclusivamente àquilo ali. Ok? Mas também de trabalho social ou de assistente de natureza religiosa,
Ele foi chamado para ser, vamos colocar, capelão no Exército Brasileiro. Entende? Então ele deveria fazer isso, né? Pedir licença nesse quesito. Ou alguém levantou a mão? Fui eu. Então, porque eu tinha ouvido de um pastor aqui, do pessoal falando, que, no caso, se um ministro do Evangelho Presbiteriano, se ele escolhe um cargo político, tá? Ele teria, para mim, já era, o que eu estava sabendo é que automaticamente ele já era retirado o ofício dele. Não, não pode. Não pode. Não? Não pode. Isso aí é inconstitucional. Você não pode fazer isso. Tá? Tá. Porque para tirar o ofício dele, você tem que praticar a deposição. A deposição acontece depois de um processo instaurado. Tá. Você vai disciplinar o membro, o pastor da igreja, e aí a deposição. Ou se ele pedir a deposição. Não, sim, aí sim. Aí é outra história, né? Mas no caso aí você não pode. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. Isso é inconstitucional. Você não pode chegar. Fulano vai concorrer ao cargo de presidente da República. Ele é pastor da igreja. Uhum. Aí o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pedir a licença ao presbitério. Irmão, eu fui eleito presidente, tal, pá. E eu não vou ter tempo para exercer meu ministério pastoral. Eu gostaria de pedir uma licença aí ao presbitério durante o período em que eu estiver exercendo a minha função política. E aí o presbitério é obrigado ou não a dar essa licença. Ele pode ou não dar essa licença. Legal, tá, ok. Pode dizer, não, pastor, o senhor pode conciliar. Pode acontecer, entendeu? Precisa entender que vai atrapalhar e conciliar. Pode fazer isso. Mais alguém levantou a mão? Esse caso aí pode se aplicar lá ao nosso ministro presbiteriano lá? Sim. Eu não sei se ele fez isso, mas é para fazer dessa maneira. E também não sei se o presbitério concedeu ou não essa licença a ele. Entendi. Entendeu? Ok? Mais alguma dúvida aqui? Aí o que acontece? A gente tem aqui, a licença ao ministro, né? Ele atuar em assistência social ou de natureza religiosa, né? Assistência social, a gente sabe, em qualquer esfera da sociedade, e não apenas de cuidar de alguém, mas de natureza religiosa, fora dos limites da própria igreja presbiteriana, devendo prestar relatório anual, aqui, fora dos limites da IPB. Fora dos limites da IPB é uma questão muito genérica. Uma pessoa ela pode atuar, tem uma missão, tem uma ONG lá nos Estados Unidos. Ele vai para lá, ele tem que fazer isso aqui. Tem que solicitar, né? Ele tem que solicitar essa assistência, né? Essa liberação, né? Essa licença. Mas ele precisa fazer o quê? Ele precisa, todos os anos, apresentar relatório anual das atividades que desenvolve. E aí é outro ponto, né? Se eu tenho, por exemplo, um ministro do STF, que está lá no STF, no caso aí, nós conhecemos, e aí ele exerce a sua função, ele precisa prestar relatório dessa função ao seu presbitério de origem. Ok? E aí, se você vê alguma conduta dele que não condiz com a chamada do evangelho, esse presbitério, ele pode também notificar, repreender o ministro, por não estar agindo com conformidade com a natureza do evangelho. O cara é político, aí o cara está envolvido em escândalo de corrupção. Vou pegar aqui um exemplo aqui, né? O Antônio Garotinho, vocês lembram, né, do Antônio Garotinho, né? O Antônio Garotinho, que era da igreja presbiteriana e era governador do Rio, teve aquele escândalo lá da sanguessuga, né? Vocês devem lembrar a Operação Sanguessuga, onde pegou as ambulâncias, né, mandadas pelo governo federal à época, o dinheiro foi desviado e tal, deu um bafafá que ele ficou preso, ele e a mulher. Vai lembrar dessa história, né? E até então, até onde eu sei, não houve nenhuma ação eclesiástica disciplinar sobre ele. Até onde é do meu conhecimento, né? Talvez tenha havido, eu não sei, mas até onde eu sei, não houve.
Então, tem uma situação dessa, é competência também desse concílio que recebe esse relatório. Eu também não sei se houve a licença para isso ou não, né? Esse é outro ponto. E aí você vai ter essa dificuldade aí que você tem aí, né? Então, essa é a ideia estabelecida aqui no nosso manual presbiteriano. Alguma dúvida aqui, gente? Ok. Ok, seguindo. Agora, o artigo 44, que é propriamente o que nós vamos discutir a partir daqui. Agora, o conteúdo próprio da aula de hoje está bem aqui, né? O ministro que tenha servido por longo tempo satisfatoriamente a uma igreja, poderá esta, pelo voto da Assembleia e aprovação do presbitério, oferecer, com ou sem vencimentos, o título de pastor emérito. Ok? Então, esse é um artigo muito interessante mesmo, que faz a gente pensar em algumas coisas. Parágrafo único. O pastor emérito não tem parte na administração da igreja, embora continue a ter voto nos conselhos superiores ao conselho. Qual o tempo? E aí? O ministro que tenha servido por longo tempo satisfatoriamente a uma igreja, que longo tempo é esse, né? O Onésio Figueiredo, no seu comentário, a CIPB, ele vai propor 15 anos, né? Mas até onde eu me informei, o tempo é 25 anos. Então, o tempo, ele é dado como 25 anos. A emerência é dada a esse ministro. 25 anos, ele passou 25 anos servindo a mesma igreja, né? Mas é claro, se você fazer um aporte de 15 anos, não há nenhuma dificuldade, mas até então, uns 25 anos numa mesma igreja. Já ouvi muitas pessoas falar isso. Não há o tempo definido. Esse é o ponto. Não há o tempo definido. Tá? É um longo tempo, né? Agora, por outro lado, né, o Onésio levanta essa discussão, inclusive, por outro lado, se você colocar um tempo curto, vai gerar muita situação em que a igreja, o conselho vai propor emerência, a igreja vai aprovar emerência, e, de repente, o conselho vai estar dispersando aquele pastor. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui também. Pastor, Pois não. na verdade, eu acho que tem 25 anos para presbítero, não é isso? E aí cumpre-se o mesmo princípio, não é? O mesmo princípio, O mesmo princípio é... Eu sei que presbíteros são 25 anos, mas aqui o artigo não fala do ministro, né? Não fala do ministro. Mas o princípio que geralmente é aplicado é dos 25 anos. Ok? Então, aqui eu tenho aqui essa questão. Por quanto tempo? Isso é um ponto importante. Segundo, 25 anos é possível porque se você fazer analogia com o ofício presbiterial e diaconal também, né, aqui você vai ter 25 anos. Então, tempo razoável. 25 anos numa mesma igreja, de maneira ininterrupta, né? 25 anos numa mesma igreja. Então, esse cara é um herói. Se ele chegar a 25 anos na guerra pensando no Brasil, esse cara é um herói. Especialmente nos tempos de hoje. O Arival está com 26. Pois Correto. Eu já mereci a emerência. Eu tenho direito de emerência. Oi. Até porque quando o conselho dá emerência para o pastor, porque não quer mais ele, né? Porque ele não vai poder pastorear. Exatamente isso. Então, a emerência, ela precisa ser tratada com respeito. Respeito. Né? Emerência é uma homenagem que você está prestando ao pastor, que serviu por longos anos a mesma igreja, abriu mão de muita coisa, né? Ele se sacrificou pela igreja. Às vezes, o próprio ministro teria recurso dele mesmo para poder manter o trabalho da igreja, muitas vezes. Às vezes, se sujeita a ter redução salarial para cuidar da igreja. E quando chega na emerência, meu irmão, meu irmão, aí vem essa pergunta: com vencimentos ou sem vencimentos? Aí chega na emerência, aí quer dar emerência ao pastor sem vencimentos. Isso, para mim, é um desrespeito.
sabe? Porque aqui o manual está estabelecendo para nós, a CIPB está estabelecendo para nós uma coisa importante. A emerência tem a ver com a dignidade e o reconhecimento da igreja pelo bom serviço pastoral do pastor prestado àquela igreja. Aí eu digo, ô, pastor, muito obrigado pelos seus serviços, obrigado e tal. Mas o senhor vai embora sem dinheiro, sem vencimento. O senhor não vai ter salário mensal. O senhor vai viver da sua aposentadoria do INSS. Você aguenta? É? Só para a gente pensar, viu, gente? Vocês que estão entrando no ministério, o Abílio que quer entrar no ministério, para pensar. Entendeu? Porque isso é uma coisa, assim, humilhante. Humilhante. Aqui tá um calor brabo, viu, gente? Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo. O próximo nível aqui que você vê é o seguinte. Ele não possui administração de qual igreja? Que é um ponto interessante, né? O pastor emérito não tem parte na administração da igreja, embora continue a ter voto nos conselhos superiores. Veja, ele não tem administração em qual igreja, gente? Local, né? Sim, mas qual igreja local? Da igreja que ele ganha emerência. Da igreja que ele tá olhando no manual, né, Michael? Não, não merece, é isso mesmo. A igreja Não, que. é isso aí, ué. É isso mesmo. Porque está falando aí que é superiores ao conselho, o conselho da igreja dele. Ó. O que é que acontece? Parágrafo único vai colocar lá, né? O pastor emérito não tem parte na administração da igreja. O que está acontecendo? As igrejas, os conselhos estavam fazendo o seguinte: o pastor lá recebeu emerência na igreja Y. Então, a igreja indicava aquele pastor para ser pastor daquela igreja. Ou o membro do conselho solicitava esse pastor para ser pastor daquela igreja. E aí o convite não ia para aquele pastor, porque aquele pastor era emérito numa outra igreja. Como se a emerência proibisse dele ter governo em uma outra igreja presbiteriana que ele não recebeu emerência. E aí a IPB, no seu Supremo Conselho, definiu que não, ele não tem administração na igreja onde ele recebeu a emerência. O que acontece? Ele se tornou pastor emerência. Vamos dizer, se veio a emerência, pastor emérito. Aqui eu sou pastor emérito na igreja de Riachão, por exemplo. Me tornei pastor emérito da igreja de Riachão. Aí eu vou para. Como é o nome da tua igreja, Abílio? Boas Novas. Aí Abílio me convida para a igreja de Boas Novas. Aí o presbítero diz assim: não, o pastor João não pode, não, porque ele é o pastor emérito da igreja de Riachão. E o manual diz que ele não tem administração sobre a igreja. Olha o problema. Né? Problema. Mas aí acontece o seguinte: eu vou lá para Boas Novas, me torno pastor de Boas Novas, continuo pastoreando, de repente, passa um período, uns 4, 5 anos, a igreja me chama de volta. Aí eu não posso voltar para a igreja porque eu recebi uma emerência dela. Aí eu não tenho administração civil sobre ela, porque eu recebi a emerência dela. Entendeu como funciona a coisa? Embora ele continue a ter votos nos conselhos superiores ao conselho, né? Então ele pode ter votos nos conselhos superiores ao conselho. Então a igreja aqui é a igreja local onde ele recebeu o título de pastor emérito. Ok? Só que aí o que acontece? Agora em 2012, gente, surgiu uma proposta que foi a coisa mais assim, mais aberrante, bizarra que eu já vi, né? Eu participei dessa comissão, né, que recebeu esse documento, e a gente discutiu e rejeitou esse documento. Em 2022, subiu um documento ao Supremo Conselho da IPB, pedindo para que se possibilitasse uma emerência in memória.
Isso pode? Finados. O cara morreu, e você vai prestar uma emerência ao cara que morreu. É quase canonizando ele, né? Vamos canonizar ele, que aí entra dentro da. E aí eu lembro que no debate na comissão, teve alguém que citou até aquele texto lá de Jonas, de Davi fazendo uma poesia, um cântico, um salmo em homenagem a Jonas que havia morrido. Como justificando que ele, Davi, havia prestado uma homenagem ao Jonas falecido, né? Ao amigo dele, Jonas. O problema é que isso vai contra o nosso PL e contra as escrituras, né? A liturgia vai dizer que não se fará culto em homenagem a mortos. Né? E aí um conselho chega a propor um negócio desse, ou não leu o manual presbiteriano, ou quer avacalhar a coisa. Né? Porque quando você vai dar título de emerência, você presta culto. Sabe disso, né? Então, culto, faz um culto público, agradece a Deus pela vida daquele pastor, louva a Deus pela vida dele. Tá rolando direto. Exato. Né? Então, pastor, quer ganhar um pé de meia para a família, não? Um pé de meia para a família? Como assim? Porque aí vai ter que dar uma verba para a família, não? Pode ser. Pode ser isso. E aí a gente, não, mas como na repartição pública, um funcionário se destacou e tal, você vai faz uma homenagem àquele funcionário que faleceu e entrega à viúva, aos filhos, o título de emerência. Não, porque a legislação propriamente, depois vocês vão ver isso. Vocês depois pesquisam isso lá no nosso Calvinos, ou no novo manual presbiteriano, que tá uma coisa maravilhosa, a coisa mais linda do mundo no manual. O que acontece? A gente argumentou que as reportações que são feitas na CI e no manual presbiteriano, no modo geral, a emerência são as pessoas vivas, e é o próprio indivíduo que recebe o título, né? E não é família, não é parente que vai receber o título de emerência, né? Então, isso foi rejeitado, né? Isso foi rejeitado por ser um perigo. E se estendeu a emerência, nesse caso aqui, nessa discussão aqui, não só a pastores, né? Mas também a presbíteros e diáconos, para não subir outro documento dessa natureza. A gente quer prestar emerência a um presbítero falecido. E como o Marco bem colocou, há igrejas presbiterianas estão fazendo culto aos mortos. Né? E não é para fazer. Não é para fazer culto aos mortos, né? Não é para fazer culto aos mortos. Então, eu lembro que aqui na Bahia, numa igreja aqui grande, né, na Bahia, na cidade de Redenção, aconteceu uma situação interessante, que fizeram um culto para um rapaz que morreu, que era muito querido na cidade, que frequentava a igreja e que não era nem membro da igreja. Né? Você vê, essas coisas absurdas tem por aqui, na região da Bahia. Então, é isso que você vê, tá? Então, nós rejeitamos essa proposta, fazer um culto de emerência, dar título de emerência em memória. Ok? Alguma pergunta aqui? Seguindo aqui. Artigo 45. Aqui é outro entrave no gargalho, viu, gente? A passagem de um ministro para outro presbitério ou para outra comunidade evangélica, alguém levantou a mão. Desculpa, foi sem querer. Okay. A passagem de um ministro para outro presbitério ou para outra comunidade evangélica far-se-á por meio de carta de transferência com destino determinado. Enquanto não for aceito, continuará o ministro sob jurisdição do conselho que a expediu. O cara não quer mais ficar na guerra presbiteriana no Brasil. Ele acertou as conversas dele com a Igreja Betel Brasileiro, por exemplo, ou
com a igreja batista não sei das quantas, né? Ou com outra igreja que possa solicitar uma carta. Então, essa igreja, essa comunidade, veja, esse ministro presbiteriano, ele vai para outro presbitério de maneira interessantíssima, tá? Só por via carta. Você recebe um pastor de outro presbitério, no seu presbitério, por jurisdição a pedido? Você recebe? O pastor chega assim, rapaz, eu estou no presbitério Y, mas eu estou querendo vir para o presbitério de vocês. Eu vou formular aqui um documento, assinar e tudo, e vocês me recebem? Tem isso? Geralmente eles vêm a convite de uma igreja do presbitério, né? Não é assim que funciona, geralmente? Não, geralmente é isso. A gente está falando, geralmente acontece assim. Eu estou falando da transferência direta, né? Transferência direta. Então, dessa eu nunca não ouvi falar dessa forma, assim. Porque, Não, ela por que pressupõe. ele vai vir para o presbitério, suposição? Ele vem cá para o nosso presbitério de Itaperuna, suposição, não tem um campo para ele? Não, sim, entendi. Veja, o pano de fundo é uma igreja. O pano de fundo sempre é uma igreja. Sempre tem em mente que ele vai ser transferido para o presbitério X para estar naquela igreja. Ok? O ponto a gente está discutindo aqui o trâmite. Qual o trâmite? Ele sai do presbitério Y, vai para o presbitério Y. Aí X. é carta, né? Suposição. É carta. A carta é só a carta. Só a carta. Não existe assim, tem que ter o presbitério já destinado. Ele não pode sair com uma carta sem... É isso? Exato. Ele não pode sair. Ele não pode chegar no presbitério, eu estou no presbitério Y. Calma. Lá o presbitério tem que solicitar. Isso aí. Isso aí é um ponto interessante, né? Ou para a comunidade evangélica que faça sempre por meio de carta de transferência com destino determinado. Então, pastor, desculpa, me perdoa, tinha que ter levantado a mão, desculpa. Certo. Deixa eu falar com o senhor. Aí, se ele for para uma outra comunidade, ele tem essa prerrogativa de ir como pastor, ou ele pediria para ser tipo exonerado como pastor? Não. Ele tem a prerrogativa de ir como pastor. Tá. O ponto é se a outra igreja vai aceitar ele como pastor. Entendi. Então ele pode ir para outra comunidade e a carta de transferência vai para lá, para aquela igreja lá, falando sobre ele e tal, passa as coisas todas e o destino é determinado, é o mesmo processo, né? A dificuldade é você encontrar uma igreja que faça isso. Entendi. A dificuldade é que você tem que encontrar uma igreja que faça isso, né? Enquanto não faça isso, continuará a ministro sob jurisdição do conselho que expediu aquela carta, né? Até as igrejas reformadas, que nós conhecemos, elas tendem a fazer de outra maneira, né? Mas a IPB, ela pensa como presbiteriana. Fala, Michael. É só pegar o caso do Nicodemos agora, né? É parecido com esse caso aí. Isso. Embora o Nicodemos esteja indo para uma denominação presbiteriana, né? Então, os moldes são bem parecidos, né? Para uma denominação presbiteriana. Aqui é outra comunidade evangélica, né? Sim. Mas ele está indo para outra denominação, né? Por mais que seja presbiteriano, é outra denominação. Não, mas, veja, por mais que seja outra denominação, o trâmite é o mesmo. Sendo presbiteriano, o trâmite é o mesmo. Entendi. Mesmo sendo outra presbiteriana, o trâmite é o mesmo. Agora, se for uma outra comunidade evangélica, aí é uma outra discussão. Como é que vai ser o trâmite e tal, essas coisas. O ponto é que a CIPB estabelece que a transferência se dará por carta. Será por carta. Ok? Então, tem um ministro. Esse ministro, ele vai para uma determinada igreja, que não é uma igreja presbiteriana, mas é uma igreja, uma comunidade evangélica, uma outra comunidade evangélica. Porque ele é interessante, né? Ele não é transferido de presbitério para a igreja. Você notou isso, né? Ele não é transferido de presbitério para a igreja. Ele não vai direto para a igreja. Né? O sistema presbiteriano é assim. Vamos imaginar que essa igreja aqui, seja uma igreja presbiteriana. Então, esse ministro aqui não é transferido direto para cá. Né? Ele é transferido para o presbitério.
dessa igreja. Entenderam aqui? Mas aqui eu estou olhando ele sendo transferido para uma comunidade evangélica, para uma outra igreja. Então ele vai, leva, a carta é emitida para essa igreja. A carta de transferência é feita, né, nesse sentido. Aqui eu vou ter um outro ponto interessante. O presbitério de origem é que emitem a carta de transferência para a igreja que ele quer ir, a comunidade evangélica que ele quer ir. Mas o presbitério de destino se dá a carta de transferência pelo presbitério de origem. Então, enquanto presbiteriano, é assim, ele vai ser transferido desse presbitério para esse aqui, por carta de transferência. E aí, consequentemente, ele é mandado para uma igreja presbiteriana. Nesse caso, aqui especificamente, ele é ministro da igreja presbiteriana, decidiu ser igreja presbiteriana, quer ir para uma outra igreja que não é presbiteriana, mas que recebe carta de transferência da igreja presbiteriana. Por exemplo, igreja episcopal e essas coisas. Tudo. Então, ele vai lá e vai para essa igreja. Aqui ele recebe a carta de transferência, a igreja recebe manda a carta de transferência e ela recebe nesse conceito, né? No sistema presbiteriano, o presbitério de origem manda a carta de transferência para o presbitério de destino. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, a transferência de ministro presbiteriano se dá só por carta de transferência. Artigo 1º. Oi? Deixa eu tirar só uma dúvida aqui. É um caso que está acontecendo aqui no meu presbitério. E quando acontece de uma igreja querer mudar de presbitério, isso é feito entre presbitérios ou tem que envolver o sínodo? Uma boa pergunta. Veja, a transferência ela é feita pelo sínodo. Com aval... Autarquia Não. É pelo presbitério com aval do sínodo. Ah, entendi. O sino tem que estar ciente. É porque barrou aqui, foi isso mesmo, entendeu? Foi feito Tem um entre aval do os sínodo. presbitérios e aí tem que... Depois foi verificado que o sino tinha que estar ciente, tem que ter o aval, realmente. Isso, exato. Então, são entre presbitérios, né? Essa igreja aqui quer ir para o presbitério Y. Beleza, ela vai. Agora o sínodo tem que ser acionado. Porque a palavra do sínodo, veja, o sínodo é responsável por quem? Pelos presbitérios. Os presbitérios são responsáveis por quem? Pelas igrejas. Então, o sínodo, ele precisa estar ciente. Se o sínodo disser que não, meu amigo, aí você tá bronca, né? Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, o que não pode acontecer é como aconteceu em Brasília. No caso que teve em Brasília. Vocês conhecem os casos de Brasília, né? Alguém conhece o caso de Brasília, a igreja de Brasília, lá, a igreja do Lago Sul? Vocês conhecem? Não. De um pastor que processou um bocado de pastores presbiterianos e deu confusão. Inclusive, eu fui processado por esse pastor. Até você entrou na dança? Até eu entrei na dança, ele me pediu R$44 mil. Rapaz, ele sondou sua conta. Não, o cara nunca me viu na vida. O cara nunca me viu na vida. Ele na verdade, Crente, mas foi um rolo grande isso aí. Só que você sabia, Michael. Eu pensei que você soubesse disso. O que acontece? Eu sei que foi um balbuço grande nesse negócio, e aí o sínodo transferiu a igreja. Não pode. O sínodo não transfere a igreja. Quem transfere a igreja é o presbitério. O sínodo pegou a igreja do Lago Sul e transferiu para outro presbitério. Não pode, né? Não pode. Ele nem transferia presbitério. Tá? Mas aí conseguiram resolver essa confusão todinha, né? Essa confusão todinha. Então, nesse caso aí, Márcio, especificamente, está correto. Se o sínodo embargou, é porque ele não tomou ciência do processo. Entendi. Tá? Então, você tem que dar ciência ao sínodo que você está fazendo aquele processo. Tem que ter o aval do sínodo para fazer isso. Tá? Esse é o sistema presbiteriano. Ok? Era a igreja que trazia a confusão aqui. Aí estava todo mundo feliz, inclusive ela. Aí teve que rever tudo de novo. Tem que começar o processo do zero, né? Tem que começar o processo do zero.
Muito bem. Então, veja bem, artigo 45, parágrafo 1º. A carta de transferência é válida por 1 ano, a contar da expedição. Note que o prazo de transferência de ministro é maior que transferência de membro. A carta de um membro dura quanto tempo? Vocês lembram? Dura 6 meses, né? 6 meses. Olha, tá afiado o Michael, né? 6 meses. Então, a carta de transferência do membro é 6 meses. Do ministro, 1 ano a contar da expedição dela. Né? Parágrafo 2º. Nenhum presbitério, que aqui é importante, tá? Poderá dar carta de transferência a ministro em licença para tratar de interesses particulares sem que o primeiro-ministro regularize sua situação. Lembra aquele caso que eu falei do ministro particular, que ele saiu? Ele saiu, foi resolver as coisas dele, o problema dele, uma briga familiar, alguma coisa assim, foi resolver os interesses particulares. Então, ele não pode, em nenhum momento, né, chegar numa igreja, né? Isso aconteceu uma vez, eu vi isso acontecer uma vez, gente, foi uma confusão. O presbítero o pastor pediu essa licença, né, para cuidar de interesses particulares, então ele foi embora. Aí voltou lá para a cidade dele de origem, está lá de Recife. Chego lá de onde eu sou, eu estou falando porque eu conheço o ministro, e eu estava no presbitério que o ministro havia feito isso. Eu era membro desse presbitério. E aí ele pegou e solicitou essa transferência, né? Essa licença. Chegando lá, o pastor, muito amigo dele, disse assim, fica aqui conosco, toma conta de uma congregação. Ele assumiu a congregação, que não podia. Não pode. Você está em interesse particular, você não pode assumir nenhum trabalho presbiteriano. Você não pode assumir nenhum trabalho. Você pode pregar, você pode ministrar ceia a convite, mas não pode assumir trabalho presbiteriano. Né? Ele assumiu o trabalho presbiteriano, tudo, quando daqui a pouco, no nosso presbitério, chega a carta solicitando a transferência do cara. E aí, o que é que tu faz? Chega a carta solicitando que o cara seja transferido. Aí tu faz o quê? Aí o presbitério nosso, para não arrumar confusão com outro presbitério, expediu a carta, porém colocou na carta o descontentamento e tudo pela maneira em que o ministro estava agindo, que era contrário ao que a boa fé presbiteriana estabelece, né? Mas o correto não era nem ter dado a carta, é ter mandado ele voltar, regularizar a situação dele, e aí sim, transferiram. É a mesma coisa com o membro em disciplina, né? Primeiro resolver, né, na igreja, para depois transferir para outra. O membro em disciplina, você não pode assumir jurisdição sobre o membro disciplinário, né? E diz mais, né? Não se dará carta de transferência a membro que estiver em processo disciplinar. Ele não tem direito à carta de transferência. Só quando passar pelo processo disciplinar. Seguindo aqui. Artigo 46. A admissão de um ministro que venha de outro pepino aqui, viu, gente? Aqui é outro pepino. A admissão de um ministro que venha de outro presbitério dependerá da conveniência do concílio que o admitir, podendo este ainda, o último, procurar conhecer as suas opiniões teológicas. Aqui é um problema seríssimo, seríssimo. O que é que acontece? Eu vou tratar da admissão de ministro agora, que vem da onde? De outro presbitério. Aí, nessa admissão, o que acontece? Você vai para um presbitério, está errado ali, gente, eu acabei errando lá, mas é presbitério de destino. Ele vai para um presbitério, ele é caminhado para esse presbitério. Né? O que é que o presbitério cria? O que é que o presbitério imediato cria? Cria uma comissão de exame. Eu coloquei examente, tá, gente? Mas é exame. E uma comissão de exame. Eu pergunto por quê?
Por que que você vai criar uma comissão de exame para um ministro que vem de outro presbitério? Para ver as convicções, né, teológicas dele, né? Você nunca pensou no absurdo que isso é, não? Porque se ele já passou pelo exame quando ele era candidato, né? Só se ele desviou, né? Ele desviou dentro da igreja, né? Às vezes ele desviou dentro da igreja. Cara, não, mas vem cá, se ele passou por um exame de candidato, veja, presta atenção. Olha como é que está o artigo da CIPB. A admissão do ministro que venha de outro presbitério dependerá da conveniência do concílio que o admitir, podendo ainda este último procurar conhecer suas opiniões teológicas. Podendo. O que a gente acabou fazendo? Criando a regra. É regra hoje nos presbitérios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você foi em cima da lata. Se o cara já passou por um exame de candidato, se ele foi ordenado daquele exame de candidato, por que que eu vou fazer uma comissão de exame de candidato que vem de outro presbitério? Me diz por quê. Ah, porque... Não, sabe o que é? A crise teológica que a gente vive no Brasil, nas igrejas presbiterianas. Né? Por isso que os presbitérios deveriam assumir o que estabelece a CIPB sobre subscrição por escrito. Porque quando aquele ministro vier transferido, vem toda a documentação anexada à carta de transferência, incluindo a subscrição confessional que ele fez. Né? Mas a gente não faz assim, né? A gente deixa as coisas soltas demais. E a gente acaba criando anomalia ao sistema, né? O sistema diz que pode. É errado ter comissão? Não, não é errado. Deixa isso bem claro. Agora, o que eu tenho visto é a prática costumeira dos presbitérios fazer disso a regra predominante. E aí essa comissão vai ouvir o quê? As opiniões teológicas do ministro. E aí a gente tem algumas coisas interessantes. O presbitério, para autorizar uma igreja sob sua jurisdição a eleger pastor, tem de ponderar sobre as seguintes possíveis consequências futuras. Né? Primeiro, os pastores concorrentes à eleição enquadram-se no perfil teológico do concílio. Aí é que está o grande ponto. Cara, qual é o perfil teológico do concílio, gente? Me diz aí qual é o perfil teológico do concílio. Eu estou lá na Igreja Boas Novas, lá da Igreja do Abílio, aí está lá o pastor lá e tal, pregando. Está pregando o quê? O que o pastor está pregando? Em tese, é o que está subscrito na Constituição de Fé e nos catecismos da igreja. Em tese é isso. É a fé presbiteriana, é as confissões de fé, é a escritura sagrada. É isso que eu tenho que estar pregando. Aí eu tenho que eleger, aí a igreja Abílio vai eleger um pastor. Aí chama o pastor João Ricardo da igreja de Riachão de Jacuí para ser pastor lá na igreja de São Paulo, lá na igreja Boas Novas. De repente, ele vai para um bendito de um exame de candidato. Cara, para ver se ele se enquadra no perfil teológico. Mas qual é o perfil teológico? Não é subscrição confessional? Não são os catecismos, não é confissão de fé da igreja? Se isso não é perfil teológico, meu irmão, já não sei mais o que é. A gente cria, aí a gente confunde perfil teológico com carisma, com perfil de carisma, com perfil palatável. Olha a confusão que a gente vive. Alguém levantou a mão. Eu já vi igrejas não, presbitérios usando essa ideia de opinião teológica para caçar, né, pseudos neopuritanos, né? Aí pergunta para os caras assim, como é que o senhor acha sobre ordenação feminina, mulher pregando? Isso que pastores aqui já me disseram, daqui que foram recebidos em outro presbitério, e o presbitério perguntou essas opiniões para ele, e falando assim, o que o senhor acha sobre pregação feminina? Aí o pastor falou assim, não concordo e tal. Falei, não, mas aqui quando a SAF tem aniversário, a gente chama uma mulher para pregar, então o que o senhor faria com a SAF da sua igreja? Ele falou assim, eu mandaria elas não irem. Eu mandaria elas não irem, sabendo disso.
se isso tem algum problema para o senhor, para o presbitério aqui, é com você, mas eu sou confessional nesse ponto e em todos os pontos eu não posso ir contra, né, os nossos símbolos de fé. Aí os caras ficaram meio sem graça assim, né, acabou que aceitaram, mas a ideia normalmente é pegar alguns pontos que são, Não, né? eu sei disso. O cara pega os pontos, eu fui reprovado por causa disso, né? Eu fui reprovado no exame da Junta de Missões da igreja. Até hoje, a Junta de Missões da igreja, ela tem uma cisma comigo, né? Até hoje. Abílio, pergunta o Mariano. O pastor Mariano, ele estava no meu exame, ele ele disse que eu não me enquadro no perfil da IPB. Né? Ele disse. Então, assim, você tem essa situação. A situação aí é muito, muito clara, né? Você vê qual é o absurdo aqui. O absurdo é o perfil teológico. Segundo, o pastor que será eleito ao terminar o mandato e a igreja não mais desejar a sua reeleição, ele continuará no presbitério. Esse é o outro ponto, né? O outro desafio que você tem. Porque o cara tem uma opinião divergente do presbitério. O cara ficou sem igreja, ele vai continuar nesse presbitério? Com a sua opinião teológica divergente? Cara, você tem opinião teológica divergente, eu falo assim, divergente no sentido do que diz a nossa fé presbiteriana. Esse cara tem que ser exonerado. Eu sou presbiteriano, mas eu acredito em pentecostalismo. Fora. Fora. Tem. Terceiro, o pastor a ser eleito manifestou a pretensão de convidar para seu auxiliar de outro concílio. O cara é pastor presbiteriano de uma igreja, e aí ele vai chamar o outro pastor auxiliar. Esse pastor auxiliar, ele vai se tornar membro de que igreja? Do presbitério de origem, daquele presbitério que convidou ele. Né? A igreja, o presbitério vai ficar ciente, mas esse pastor, como é que ele é esse pastor auxiliar? Ele trabalha sob a direção do pastor, né, titular. E aí ele convida o pastor, o cara aqui ele é mais firme, mas ele convida o pastor assim, mais evangelical. E aí? Como é que faz, né? Então, isso tudo só acontece porque nós, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós afrouxamos no exame dos candidatos, no primeiro exame, entendeu, Jantas? No primeiro exame. Se eu afrouxo no primeiro exame, meu irmão, acabou. Acabou. Rapaz, sabe, eles vão me arrebentar. Estão prontinhos. Se eu afrouxar no primeiro exame lá, porque o lógico, qual é? O cara é presbiteriano, passou pelo exame presbiterial, beleza. Para onde ele foi, ele é pastor presbiteriano, meu irmão. Onde ele foi, pastor presbiteriano. Então, é uma discussão muito interessante, sabe? Que eu vejo e que a gente precisa pensar. Sempre pensar numa maneira em que essas coisas sejam evitadas. A comissão de exame doutrinário é importante? É importante. É bom tê-la, mas quando? No início. No início. E a submissão confessional por escrito é importantíssima, porque se o cara desvia no percurso, o presidente chama assim, vem cá, eu subscrever isso aqui, tu está desviando por quê? Tu falou e tu assinou isso aqui. Tu está desviando por quê? Então, por isso que eu não por quê. Qual a razão? Está querendo destruir a igreja? Eu lembro que uma vez eu estava no seminário, aí um seminarista chegou para mim e fez assim, rapaz, sabe uma coisa? Quando eu terminar meu curso, meu seminário, eu vou chegar na amiga, eu vou pregar o meu sermão e vou fazer um apelo depois do sermão. Aí eu botei o dedo na cara dele. Nós fazemos aqui no Nordeste, né? Eu botei na cara assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem sorte eu não ser da sua denominação presbiteriana. Ele era de outra igreja presbiteriana, né? De outra denominação presbiteriana. Porque eu iria ser contra você no seu exame. Você vai desgraçar a igreja que você vai ser pastor. Você vai querer fazer apelo e você vai destruir a doutrina da igreja.
pela sua prática, sua maneira prática de fazer a coisa. Você vai ensinar que o indivíduo tem livre-arbítrio. Você vai ensinar que não tem. Você, na prática, você vai dizer que ele tem. Qual o problema? Então, você tem essa situação muito tênue para trabalhar, né? Então, é importante você pensar nisso. Essa é a questão. Alguém quer falar? Eu já tomei uma bronca uma vez, né, numa igreja presbiteriana, de um pastor antigo, porque eu preguei, segundo ele, eu preguei muito bem, mas não fiz apelo. Pois é. Ele reclamou comigo, chamou atenção. Os pastores da velha guarda, eles são assim, né? Da velha guarda, assim, evangelical, né? Porque a IPB, até a década de 60, era uma igreja confessional, viu, gente? Inclinada à confessionalidade, né? Mas da década de 60 para frente, ela quis se tornar evangelical. E quando chegou nos anos 90, aí foi que a coisa escancarou demais, né? Depois que houve a eleição daquele pastor lá do Rio de Janeiro, como presidente do Supremo Conselho, aí o negócio desandou, né? Desandou demais na igreja. Aí hoje é difícil, é por isso que hoje você tem as comissões de exames teológicos, inclusive para ministro que vem de outro presbitério. Entendeu? É errado? Não. É permitido na CI? É bom ter, em alguns casos sim, em outros não. Entenderam aqui? Alguma pergunta? Caminhando aqui, gente. Ô, pastor, essa questão de conveniência do concílio que eu admiti pode ser qualquer coisa, né? A conveniência aqui do concílio é qualquer coisa. Conveniência aqui, se você olhar a conveniência da obra evangélica e do bem da igreja, aí você já tem uma coisa mais vislumbrativa, você consegue olhar as coisas com mais clareza, por assim dizer. Mas conveniência aí é o que é conveniente ao concílio. É conveniente ao concílio ter aquele pastor? É conveniente ao concílio trazer mais um pastor para ele quando o concílio... Vamos lá, o meu concílio tem 4 pastores, vai chamar mais um, vai ficar 5 pastores e 4 igrejas. E aí? É conveniente? Entende? Então tem que pensar nisso. Alguma pergunta, gente? Não. Caminhando para o artigo 47, gente. O artigo 47 diz o seguinte: a admissão de um ministro de outra... Aqui é outro pepino grosseiro, viu, gente? A admissão de um ministro de outra comunidade evangélica ao Ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui é o caminho... A gente analisou quando um pastor presbiteriano sai para ir para outra comunidade evangélica. Agora a gente vai analisar quando o pastor sai da comunidade evangélica e vem para a Igreja Presbiteriana. Faça como? Por meio de carta de transferência. O cara sai da Igreja da Assembleia de Deus, por exemplo, quer ser pastor presbiteriano do Brasil, ele só precisa de uma carta de transferência. Recebida esta, o presbitério examinará o ministro quanto aos motivos que levaram a tal passo que ele tomou, quanto à vocação ministerial, às opiniões teológicas, a governo e disciplina da igreja, e falhar no momento oportuno as perguntas dirigidas aos ordenandos. Ou seja, aqui, gente, aqui é interessante. Para quem vem de lá para cá, os critérios do licenciado são aplicados a ele. Perceberam aqui, né? Os critérios do licenciado são porque o cara até passou por da licença dele, né? Passou por da licença dele. Ele agora não é mais licenciado, ele é ordenando. Ele está em processo de ordenação. Né? Então, agora ele vai passar pela segunda sabatina. Né? Que geralmente os presbiterianos não fazem, mas são 2 sabatinas. A primeira sabatina, quando ele sai do seminário, e escuta-se ele vai 1 ano no campo, passa 1 ano no campo na licenciatura, terminou a licenciatura, ele é ordenando. Ele é ordenando. E as perguntas são dirigidas a ele no processo de ordenação, né?
Então, aquelas perguntas que são feitas no processo de ordenação são feitas a ele, ao pastor que vem de outra denominação. Aqui, o que é que eu tenho? Pastor de outra comunidade evangélica, olha o pepino que você tem na sua mão. O cara vem para a Igreja Presbiteriana do Brasil e ele vem por carta de transferência. A transferência. Não ralou como vocês. Entendeu? Não passou todo o processo que vocês passaram. Nada disso. Veja, eu não sou contra ele vir. Inclusive, pelo cartão de transferência, eu não sou contra, não. Mas só para a gente... Ele passa pelo exame de candidatos que é feito para aquele que é licenciado para o ministério. Ele vai receber, né? Ele chega nesse nível, né? Ele já chega nesse nível. Nas perguntas teológicas e tal, e tudo, né? Essas coisas todas. Aqui, qual o motivo? Por que ele está vindo para a Igreja Presbiteriana no Brasil? E aqui é importante. Nesse quesito aqui, eu concordo que tem que ter uma comissão de exame. Qual o motivo ele está vindo? É o dinheiro? A Igreja Presbiteriana, ela tem o nome de ser uma igreja que paga melhor aos seus pastores do que um ministro da Assembleia de Deus, que tem que complementar, muitas vezes, a sua renda em fazer alguma atividade extra, ou não recebe nada da igreja lá, né? Tem pastores da Assembleia de Deus que não recebem nada, né? Eles têm que trabalhar para poder ter o sustento, porque a igreja não paga ele, né? Tem denominações presbiterianas, por exemplo, que eu conheço, que faz assim, ó, você tem um local onde a igreja está alugada, o dízimo e oferta entrou, você paga o aluguel, paga a zeladoria, e o que sobrar no caixa pertence ao pastor presbiteriano. Tem presbitério que não estabelece piso presbiterial. É errado, ele tem que estabelecer piso presbiterial. Né? Ele precisa estabelecer um piso presbiterial. Porque é com a aprovação dele, do presbitério, que os vencimentos do pastor efetivo eleito e efetivo designado é autorizado. Então, se você não tem um valor de referência ali, você tem problemas com isso. Ok? Ok, alguma pergunta? Fala, Michael. Estou travando um pouquinho para mim, mas enfim. É possível um pastor aceitar, né, já que se ele tiver uma outra renda, não ganhar nada de uma igreja? Então, assim, se o pastor ele puder fazer isso, se ver livre desses embrólios, ele faça. Ele faça, sem nenhuma dificuldade. Ele pode fazer? Pode, questões. Né? Então, o ministro vem de outra igreja, está como pastor da igreja. Então, as questões, qual o motivo? O salário, o recurso? Né? Não é convicção mesmo, as convicções doutrinárias, beleza. Aí entra a questão aqui, ó. A vocação. Você é vocacionado para o ministério? Deus te chamou para o ministério? Deus te chamou para o pastorado? Você pergunta isso para um pastor que está vindo. Um outro ponto que se coloca aqui é a teologia. O que você crê? É a mesma teologia que nós subscrevemos, que está no padrão confessional do mestre ministro, todo o processo. Você consegue perceber aqui que está sendo feito, né? O exame desse pastor que veio de outra denominação, Assembleia de Deus, por exemplo. Estou dando a Assembleia de Deus como exemplo. Sistema de governo. Qual o sistema de governo? O sistema de governo da Assembleia de Deus é episcopal. Aqui é conciliar. Você crê nisso? Você aceita isso? Ele fala, não, eu creio, aceito. E, por fim, a disciplina da igreja. Você concorda que a disciplina da igreja presbiteriana é bíblica? Ela caminha o processo bíblico? São essas coisas. Então, isso tudo é feito para o pastor que vem de outra comunidade. Ressaltando, eu não vejo necessidade disso aqui para ministro presbiteriano que vem de outro presbitério. Mas eu vejo essa necessidade, essa preocupação para ministro que vem de outra igreja. Que a gente não conhece, a gente não sabe. Né? Eu vejo isso aqui. Tem casos e casos. Por exemplo, eu tive um auxiliar,
né, que hoje é muito meu amigo. Ele atualmente é presidente do presbitério vizinho aqui. Ele veio da Igreja Betel Brasileiro. Mas o cara é mais presbiteriano que muito presbiteriano que eu conheço. Quando ele tem uma dúvida conciliar de como agir no presbitério, liga para mim, faz pergunta para mim qual o entendimento daquele artigo da Constituição e tal. E ele é um crente, assim, reformado, bíblico, confessional, seguro. Mas é um caso em 1 milhão, que vem de doutrinação para a nossa igreja. Caso em 1 milhão. Eu conheço um caso de um irmão batista, que veio da igreja batista, para a igreja presbiteriana, e eu acompanhei ele, né, nesse processo lá em Recife. Hoje ele é pastor presbiteriano. Por exemplo, agora mesmo, eu estou com um caso de um pastor batista que está vindo para a igreja presbiteriana, congregando na igreja presbiteriana, e eu estou acompanhando ele a nível constitucional. O outro pastor está acompanhando ele a nível teológico. Inclusive, esse pastor que eu mencionei para vocês aqui, que é meu amigo. Então, ele não falta uma aula de Constituição e Ordem. Ele não falta uma aula de Confissão de Fé e Catecismo. Eu dou aula, né, também a cada 15 dias eu dou aula de Confissão de Fé e Catecismo a um grupo de jovens, e aí ele pediu para participar, e ele está participando efetivamente, né? Então, e toda sexta-feira tem um curso de manual presbiteriano para esse presbitério, que me convidaram para dar aula para eles, eu estou dando aula para eles, e ele participa. E ele já está, ele entende mais do sistema presbiteriano que muita gente presbiteriana. Então, há casos e casos, entendeu, irmãos? Há casos e casos. Mas eu acredito que esse processo aqui é importante. Aí, lembra que eu falei para vocês que esse é um artigo com algum imbróglio? Qual imbróglio você vê aqui? Olhando aqui o texto, assim, funcional. O que você acha que falta nesse artigo, que esse artigo não deixa claro para você? Alguém se arrisca? Não entendi a pergunta, desculpa, é o motivo, será? O motivo. Não, o motivo a gente já conversou sobre a questão do motivo. Sim. Mas, assim, em termos constitucionais, o que é que falta? Eu acho assim, no mínimo, né? No mínimo, ele deveria fazer o que nós fizemos, né, nos presbitérios nossos aqui, que foi essa complementação aí de 6 meses, estudando, né, a questão da história da igreja, Constituição, liturgia, culto, e tudo mais. Acho que deveria ser isso até de Para dar forma. uma garantia melhor, né? Dar uma garantia melhor, né? Eu penso que sim. E eu penso também em outra coisa. Acho que eu não sei como que funciona, qual o tempo que leva desse artigo 47 essa admissão. Mas eu acredito que ele deveria caminhar com alguns pastores para depois ele participar de uma RO. Acho que já chegar numa RO e já admitir só debaixo desse exame aí de ordenandos, eu acho que, sei lá, que perde um pouco da essência presbiteriana e até também dessa postura presbiteriana, né? Qualquer um pastor, suposição, na minha família, tanto por parte de pai, por parte de mãe, todos são pastores. E o que mais grita para eles é o fato dessa questão do estudo sincero, do preparo para o ministério. Eles falam isso, você entendeu? Aí, de repente, o camarada sai de lá e vem para cá. E aí, vem numa RO e, de repente, faz aí meia pergunta para ele. É complicado, né? Veja, é acabando de ponto. Veja, o nosso artigo, ele diz que é para fazer assim. O cara veio com a transferência, ele é recebido. Recebida a carta, o presbitério vai examinar ele. Quais os motivos, papapá, que levaram ele tal, tudo isso aí, e no oportuno é feitas as perguntas que devem ser feitas para que eles possam ser ordenados. Ou seja, é o último estágio. As perguntas ordenadas é feitas onde? No culto público. Para quê? Para ser instalado na igreja presbiteriana. É ou não é? É assim. Não é desse jeito? É desse jeito.
O Jonatas foi lá, foi examinado, papapá, beleza. O presbitério vai lá, eles aprovou ele, vão marcar o culto público para ordenação, instalação dele no Ministério Presbiteriano. Aí são as perguntas dos ordenantes que é feito. Vai fazer as perguntas para ele. Né? Você crê que a Bíblia que a regra foi em prática, papapá, essas coisas todas, né? Então, eu entendo o que você está falando, eu concordo com o que você está falando. Agora, em termos legais, é isso que temos. Mas há um imbróglio aqui muito grande. Olha o imbróglio que a gente tem. Esse aqui, ó. E se a igreja não expedir, né? Aliás, expedir carta? E se a igreja não entrega a carta? E aí? O cara quer sair Vamos pegar o caso desse irmão Batista que eu estou acompanhando, né? Então, vamos lá. Ele está vindo para a igreja presbiteriana, mas a igreja batista dele não dá carta. E aí? Eu penso assim, né? De acordo com a nossa Constituição, para um membro normal, tem todo aquele parâmetro, né? Fica ali 6 meses a 1 ano e depois entra naquele dilema. Agora, eu acho que na questão pastoral, se ele não tem uma carta que é o passaporte dele, cara, no meu modo de pensar, né? Eu acho que ele não teria condições. É o meu modo de pensar. Veja, por que Uma coisa é um membro, outra coisa é um ministro. Jonatas, presta atenção. Ele não tem a carta de transferência, não é porque ele não é pastor. Ele não tem a carta de transferência porque a igreja lá ela não entrega a carta de transferência para outra denominação. Uai, mas aí o que me garante que o problema que esse rapaz arrumou lá? Por que a igreja não quer? É de praxe, ela não dá carta. É isso que o senhor está falando? É de praxe, ela não dá carta. A igreja batista... Aí o que faz agora? Ela só manda carta de fé e ordem para a mesma igreja. É só receber por adesão doutrinária. Aí é que está o ponto. Ele não pode ser recebido como adesão doutrinária. Como é que é, Mike? Eu não vi o que o Mike falou aí. Eu pensei que ele poderia ser recebido por adesão doutrinária. Não, porque não tem esse dispositivo na CI. A CI só trabalha a carta de transferência para ministro. Lembra que a adesão doutrinária se dá quando é comunidade ou quando é indivíduo. Que indivíduo que vai ser membro, né? Não o ministro. Então, uma solução que os presbitérios acham, enquanto nesse caso específico, que eu estou mencionando, é isso aqui, ó. Primeiro, ele se torna membro da igreja local. Depois, ele é encaminhado como candidato a quê? A Sagrado Ministério ao presbitério. E depois ele passa pelo exame de licenciatura e ordenação. E é claro, alguns presbitérios fazem isso que você falou, João, você determina um currículo mínimo para ele fazer. Eu sou contra, eu, pastor João Carlos, sou contra você fazer um currículo mínimo e mandar o cara para o seminário. Aí eu sou contra. Então, estou lendo aqui a Constituição comentada pelo Onésimo, e ele é taxativo aqui, ó. Ele já bota até em negrito, fora de contexto. Esse artigo deveria ser atualizado ou mesmo excluído da CIPB. Eu li isso aí. O Onésio aí, ele tem raiva disso. Porque ele pensa assim, eu malhei, eu ferrei, eu me quebrei, passei todos os passos com um cara que não sei de onde, vem para a igreja para ser recebido. Sabe? Uhum. Então, ele tem raiva disso. Eu discordo de Onésimo. Eu entendo a indignação dele, mas eu discordo. Né? Porque o cara lá, ele é ministro do Evangelho. Ele foi ordenado, ele foi ministro do Evangelho. Independe, você é ministro do Evangelho. Né? Um outro ponto agora. E aí eu concordo com ele no ponto de vista de que, nesse caso aqui especificamente, ele tem que passar pelo processo que ele vai explicar, né? O cara ele não pode ser membro direto. Né?
É que isso que o argumento dele lá embaixo, acho que é o item 4 desse comentário dele. No item 4 ele vai colocar para a gente que ele discorda da ideia de que eles vêm como membro direto. Ele tem que ser membro da igreja local. Nesse caso aqui, especificamente, que eu estou colocando aqui do Batista, ele vai ter que fazer esses processos. E aí, a solução alternativa é essa que eu coloco, a solução alternativa. Aí, o que vai acontecer com esse irmão? Esse irmão vai se tornar membro da igreja local, depois vai ser enviado ao presbitério como candidato ao Sagrado Ministério pelo presbitério. Lá vai se discutir a licenciatura dele, né, no sentido de ele receber a licença para pregar na igreja. Não vai passar por rito de ordenação, porque ele já é ordenado, e pronto. E aí se estabelece um currículo mínimo para ele. E aí entra isso aí, História da Igreja Presbiteriana no Brasil e a CIPB. Entendeu? Nesse caso, o presbitério, ele pode, se ele não estudou línguas bíblicas, também pode mapear um programa para línguas bíblicas e tudo mais. E aí o presbitério tem pastor no presbitério competente para isso, é competência do presbitério. O presbitério precisa gastar se ele iniciasse do zero, né? Como se começasse do zero, zerasse. Se ele não entrou pela carta de transferência, ele vai ter que vir dessa forma. Deixa eu dar minha opinião nisso aí também, né? Eu creio que deva ser analisado caso a caso, né? Mas mais do que analisar caso a caso é quem analisa, né? Isso que é o pior, porque você pode ter pastores vindo de outras comunidades que são, teologicamente falando, mais firmes, né? Mais Sim. reformados do que muitos presbiterianos, que podem somar no trabalho, né? No Sim. trabalho da igreja, que talvez se o processo aí for bem feito, pode somar bastante no trabalho da igreja. E você tem pastores que pretensos, né, para vir de outras comunidades que não têm a mínima condição de serem pastores presbiterianos. Então, Exato. a questão é analisar caso a caso. O que não se pode fazer é criar uma espécie, na minha opinião, né, de que pastores presbiterianos são acima dos demais ministros, né? Como se fosse uma espécie de... Uma casta, né? Uma casta. Né? Nós somos os supremos pastores, então nós estamos acima deles. Né? Eu acho que não, acho que tem que ser avaliado dentro da questão teológica, doutrinária, da conveniência, confessional, né? Dentro dessas questões, aí analisa caso a caso. Então, assim, eu ofereci aqui para vocês esse conteúdo aqui nas minhas reflexões, o que eu penso sobre como a gente poderia resolver um dilema de um pastor que não tem a carta. Eu faria nesse caminho. E aí, outra coisa importante, é você ver a humildade desse ministro em se submeter a todo esse processo. Que isso vai depor a favor ou contra ele. Entendeu? Eu posso dizer, não, mas eu sou pastor, rapaz, o que é que tem? Não, peraí, mas não é assim, você tem que caminhar por aqui. Se ele começar com esse negócio, então, assim, não funciona. Reverendo. Oi. Vou só lembrar os meus queridos amigos aí que nós sofremos as mesmas coisas pelo fato de nós sermos seminaristas de outro seminário que não é o seminário presbiteriano. Então, Isso. é a mesma equivalência aí. Isso, exato. A ideia, a única vantagem que vocês têm em relação a alguém que vem de outra denominação é que vocês são membros da igreja presbiteriana. A diferença é só essa, né? Mas o dilema é o mesmo. Né? Posso seguir aqui, gente? Tem alguma outra pergunta, alguma outra colocação? Abílio, tem alguma colocação para fazer, Abílio? Abílio tem que guardar ele. Como é que é, gente? Abílio cochilou. Abílio dormiu. Vamos prosseguir. Vamos lá, eu vou para o último artigo, que é esse aqui, tá? Artigo 48. Os ministros serão despojados do ofício por deposição, exoneração a pedido, exoneração administrativa, conforme o artigo 42 que nós vimos, né? Fine. Despojado o ministro por exoneração designará o presbitério a igreja a que deva pertencer. O despojamento por exoneração a pedido só se dará pelo voto de 2/3 dos membros do presbitério, né? Despojamento por exoneração, né? A pedido. Despojamento de ministro. Veja, a deposição ou a perda do ofício, né? do exercício, a perda do exercício. Então, ele para de exercer a função de pastor da igreja, né? De ministro da igreja.
Tipos de alienação que aparecem, né? Nós temos 2 tipos. A primeira, ela é a pedido. O pastor ele não quer continuar mais como pastor e ele vai lá e pede a exoneração dele a pedido, né? Nesse caso, nós temos essa exoneração a pedido, né? Ele vai lá e pede, não quer mais ser pastor da igreja e tal. E aí a gente vai ver mais na frente, que a igreja precisa ser ouvida, né? Alguns conselhos acham que ouvir a igreja é o conselho. Não, ouvido a igreja é a Assembleia Reunida, né? E a exoneração administrativa, né, conforme os artigos 42, né? Nesse caso, a exoneração administrativa é quando, de fato, há esse processo. Nessa exoneração administrativa, ou seja, o conselho não quer mais continuar com o pastor e tudo mais, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que despojar do ministro, com exoneração, designar o presbitério, a igreja a qual ele deve pertencer. Então, se ele chegou lá, ele foi desexonerado administrativamente. Então, o que o presbitério vai fazer? Ele vai dizer assim, você vai congregar naquela igreja ali. Agora, quando há a deposição mais a exoneração juntas, ou seja, quando ele passou pelo processo disciplinar, foi deposto, né, do ofício pastoral e sofre a exoneração, essa exoneração a pedido, né, ele perdeu o exercício, mas ele não quer ser mais pastor. Então, a exoneração a pedido só poderá ser aceita pelo voto de 2/3 dos membros do presbitério. Ok? Então, aqui é importante a gente sempre ponderar sobre isso no sistema presbiteriano. Alguma pergunta aqui, gente? Não. Vereno, só uma questão aí. Deposição é perda do ofício, né? Sim. Exoneração, no caso, não seria Não. nenhum tipo de perda do ofício, né? Não. Deposição é a perda do exercício do ofício. Ele não vai mais executar a função pastoral. Ok? A exoneração é a perda do ofício. Entendeu agora? Tá. Tem que ser fruto de processo disciplinar, no caso? Foi um processo disciplinar. Ou não, a exoneração é ou não, né? Pode ser, o cara pode não querer mais ser pastor. Então, ele é deposto, ou seja, ele deixa de exercer a função pastoral e é exonerado, ele deixa de ser pastor. Para esse caso, o presbitério tem que votar e ter 2/3, né, dos membros ali dizendo que sim, né? No outro caso, a exoneração, ela se dá depois de um processo disciplinar. A exoneração, ela pode ser a exclusão do indivíduo. E nessa exclusão, esse indivíduo não é mais membro da igreja presbiteriana. Daí, o presbitério não designa para ele igreja. Se ela é a pedido, o presbitério ele deve designar alguma igreja para ele. Entendi. Ok? E se for, Alguma se ele pergunta ficar aqui? procurando campo, se ele estiver sem campo, como é que faz? Ele tem quanto tempo para ficar sem campo e depois ele é exonerado? O mínimo é 2 anos, viu, Michael? Ele não é exonerado, né? Ele é exonerado, ele acaba sendo exonerado. Raramente acontece isso, né? Acontece isso, mas ele é exonerado. Fica Administrativamente. 2 anos procurando, se ele não arrumar campo, ele é exonerado. No Entendi. mínimo 2 anos. 2 anos. Ok? Alguma pergunta, gente? A Bíblia apareceu aí, tá vendo? Vocês vão falar que a Bíblia foi dormir? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta, mas não tem a ver com a aula de hoje. Eu queria Certo. só assim, como foi ó,
polêmico no último concílio, pode ser que, que me perguntem sábado. Como que ficou resolvida aquela questão sobre a pregação feminina no culto solene? Ok. Pregação feminina, não pode. Não pode, né? Não pode. Mesmo o moderador indo lá no congresso da SAF, dizendo que não foi muito bem entendido aquilo dali, tal, mas continuou o que foi votado. Olha, o Roberto Brasileiro, ele não fala pela IPB. Né? Isso é um problema. Inclusive, eu coloquei um documento no meu presbitério para o sino encaminhar, mais o sino do vetor. Né? O sino do vetor para eles... porque, assim, existem duas maneiras de você não concordar com a decisão do conselho. Ok? Primeiro é o voto de protesto, né? E o outro é o dissentimento, que devem ser feitos na hora em que o concílio estiver acontecendo. Então, quando o moderador do concílio, ele se viu descontente com a decisão do concílio, qual é o papel dele? Apresentar, pode pegar. Em 2018, eu estava lá no Supremo Conselho. Pega o Supremo Conselho, veja lá as resoluções sobre a pregação feminina que foi aprovada lá em 2018, né, quando foi aprovada lá em 2018. Veja lá se não tem o meu nome, João Ricardo Ferreira de França, no voto de protesto. Eu fiz meu voto de protesto e assinei. Ô, reverendo. Pois não. Só uma questão. Esse caso aí do moderador, não caberia voto de protesto, porque voto de protesto requer uma injustiça. Caberia aí sentimento. Ele poderia discordar, mas voto de protesto, creio que não, porque requer que alguma injustiça fosse feita. Sim. Não. Voto de protesto é quando você protesta contra a decisão da maioria. Não é injustiça. O voto de protesto é isso, né? O voto de protesto se dá quando você protesta contra a decisão da maioria. O dissentimento é quando você acha que aquela decisão ela é ruim. Você dissente daquilo. É o dissentimento. Tem que ser formal por escrito. Mas o voto de protesto pode ser feito porque você protesta contra a decisão da maioria. Você não quer recorrer contra aquilo. Você decidiu não recorrer. Você não quer recorrer contra aquela decisão. Você somente coloca o voto de protesto. Não é injustiça, né? Então, aí o fechamento foi esse. Não pode, né? Não pode. Ela não pode pregar em culto público, solene. Inclusive, ele tentou até criar as regras lá, como se fosse o STF, que culto solene é uma coisa, e culto... ele disse que não tem mais culto solene. Foi o que ele disse lá que eu ouvi, né? Agora, qual foi a outra polêmica lá também que teve? Eu tenho a decisão aqui, se quiser, eu compartilho no grupo depois. Compartilha, é bom. Como é que é? Fala aí, Michael. Você está falando baixo, Michael. O que está acontecendo? Você soprou trompete demais, você está sem ar. Fala aí. Eu tenho a decisão aqui, se você quiser, eu compartilho lá no grupo. Compartilha, claro, meu irmão. Me ajuda, que o bambu já está separado lá para dar na minha cabeça. Me ajuda aí. Se quiser, você manda para mim. Ué. Outra coisa, reverendo, por favor. O que ficou decidido já de antemão a questão da maçonaria? Quem já era, continuava? Como é que ficou aquele embate? Você sabe me dizer? É uma benção, a maçonaria é uma benção. O 2010 continua valendo até hoje, a decisão de 2010. Ou seja, hoje não há mais possibilidade de ter pastor maçom na Igreja Presbiteriana do Brasil. Show. Não pode. Não pode. Mas quem era, pode ficar. Quem era, isso pode eu queria ficar. saber. Isso aí que eu queria saber. Então, não pode, mas quem era, continua. Pode continuar. Porque ela não é retroativa, né? A decisão não foi retroativa. Entendi. Eu acho que era mais ou menos por aí. Acho que era a única coisa que vinha gritante na minha cabeça, assim, que eles devem puxar alguma coisa da polêmica que teve aí e vai querer perguntar. Jota, qualquer coisa, você pode me procurar no privado e a gente pode também dar algumas orientações. Aliás, qualquer um pode me procurar no privado. Qualquer polêmica dessa aí, tu enrola lá.
e de forma que a sua opinião não fique evidente para você. Rapaz, olha aqui, ó, o negócio é complicado. Mas tá bom. Ok, Vai é dar isso aí. tudo certo. Gente, boa noite a vocês. A gente se vê na próxima aula, com a graça de Deus, e a gente se vê aí com a bondade do Senhor. Deus abençoe. Amém. Com Deus, Tchau. irmãos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus.